Fala galera, meu nome é Luiz Guilherme e eu sou acadêmico de administração da faculdade Unigran Capital. Trago a vocês um papo com pessoas incríveis que vivenciaram culturas diferentes da nossa e como isso pode impactar de maneira positiva e negativa. Vamos aprender com elas? Olá, boa noite, gente. Meu nome é Selena, eu faço curso de ADM aqui com vocês. Nós vamos entrevistar a professora Maísa. Ela morou no Canadá e nós vamos fazer algumas perguntas sobre como que foi essa estadia dela lá. Então, professora, conta pra gente, foi muito difícil a senhora mudar pra lá, em questão da família, os amigos? Conta pra gente. Moving to Canada was so cool, super cool. I was so happy to be there. That's okay, no problem. Just kidding. Bom, a minha experiência no Canadá foi realmente fantástica, né? Mudar para lá, né? Que você perguntou, foi uma mudança radical mesmo, né? Para começar pelo clima, eu saí daqui, estava 40 graus, eu cheguei em Winnipeg, a cidade que eu fiquei, na província de Manitoba, estava menos 30, freezing, mas foi uma experiência muito interessante, que valeu muito a pena, muito enriquecedora. Eu fui fazer uma parte do meu doutorado lá, né, e eu passei por todo o processo seletivo que passam pessoas da América Latina inteira, né. Então eu fui atrás de um orientador que se interessasse pela minha pesquisa, fiz contato com ele se interessou, esperei sair essa bolsa, saiu a bolsa, uma bolsa do governo canadense, né. Aí eu passei na primeira etapa, depois eu fiz uma entrevista pelo Skype, acho que para testar meu nível de inglês, que a seleção que eu tinha sido aprovada, depois ele me pediu uma nova entrevista e eu falei, ai meu Deus, o que ele vai me perguntar agora? O que faltou? Foi mais informal essa segunda entrevista, é bem típico dos canadenses mesmo, eles são mais informais, e aí a gente fez uma entrevista mais informal, ele queria saber com quem eu vivia no Brasil, o que eu esperava do Canadá, porque tem algumas pessoas que têm família, que é o meu caso, que vão e acabam voltando antes do programa acabar. Olá, boa noite. Professora, que dica você daria para o Brasil que quer ir para lá, fazer intercâmbio, morar ou trabalhar lá? Eu super recomendo, né? Eu sou uma entusiasta desse programa de enquanto você estiver na graduação, fazer uma parte dos seus estudos lá e depois você voltar, né? A bagagem que você ganha numa viagem como essa, mesmo que seja de 6 meses, você não ganha em 2 anos aqui. O que te acrescenta para a sua vida pessoal, profissional mesmo, é fantástico, é impagável. A dica que eu dou é, primeira, né? Se você não fala inglês, comece um curso de inglês. Comece a estudar um pouco sobre o país. Você quer ir para o Canadá? Comece a estudar um pouquinho sobre o Canadá, né? As áreas do conhecimento que estão abertas para receber estudantes, né? Por exemplo, as áreas de vocês têm bolsa para vocês lá, tanto administração quanto contábeis. Professora, em relação à cultura, a senhora sentiu muita diferença? Como que foi essa mudança? O Canadá é um país multicultural, né? É um país que da diversidade, né? A diversidade de religião, de gênero, de culturas, né? É um país onde tem pessoas do mundo inteiro convivendo em perfeita harmonia. O canadense é um povo muito cordial, né? Então você tem relação de amizade mesmo, né? Eles se importam com você, eles querem saber o que você foi fazer lá, né? E aí quando você diz que foi estudar, porque é um país altamente escolarizado, né? É o país onde mais pessoas estão na escola no mundo inteiro, né? Então, é um país altamente escolarizado, então quando você diz que você foi lá para estudar, eles se interessam muito e eles ajudam da forma que eles puderem te ajudar para que seus estudos, sua pesquisa, enfim, o que você foi fazer lá, que você tenha êxito e que tudo transcorra da melhor forma possível, né? Eles não toleram, não é assim, eu tolero, né, a diversidade, não, eles apoiam a diversidade. Você vai para um país civilizado, né, as pessoas educadas, você se acostuma que tudo funciona direitinho. O meu supervisor, ele achava o máximo quando o imposto subia, porque ele sabia que o carrinho de limpar neve ia passar mais vezes por dia na rua dele. Eu nunca vi neve na rua, na calçada tem, mas na rua vivia limpo, porque o carrinho passa várias vezes ao dia. Então eu estava lá quando o imposto ia subir, ele ficou feliz. Eu falei, peraí, eu acho que eu não entendi. Me explica, você tá... Não é possível. Foi uma experiência assim fantástica, maravilhosa, que eu recomendo para todos vocês. Let's go to Canada, guys! E aí,
aí, gente? Tudo bom? Beleza? Bom, vou falar um pouco, tá, sobre a minha experiência morando na Ásia, tá? Eu fiquei 1 ano em Taiwan, morei em 3 famílias diferentes, tá? E vou contar um pouco pra vocês como que foi a chegada, a dificuldade, como isso me impactou. Primeira coisa que eu quero falar pra vocês, tá? Sair do país, tá? Acho que essa é o primeiro medo maior. Eu tinha 17 anos, né? E saí do país sozinho, mochila nas costas, cheguei do outro lado do mundo e não falava nenhuma palavra. Você aprende que o ser humano consegue se comunicar através de mímica, tá? E é muito difícil o começo, tá? Até você se adaptar é muito estranho, tudo é estranho, a comida é estranha. Eu almoçava arroz, lanchava arroz, jantava arroz, né? E não tem garfo, era tudo palitinho. Enfim, várias dificuldades, tá? E uma delas é ficar sozinho com você mesmo, tá? Quero muito enfatizar isso, que é o autoconhecimento que você adquire, tá? Não é só viajar. Ele estava viajando lá em Taiwan. Meu pai até hoje erra, né? Fala que eu fui para Tailândia. Enfim, se você tiver a chance, tá? E se não tiver, arrume um jeito, tá? De sair do país e morar fora por um tempo, cara. Isso te causa um impacto muito grande e autoconhecimento total. Você sabe o que você gosta, o que você não gosta, você consegue realmente viver só com você mesmo, tá? Não precisar ficar fazendo coisas para agradar outras pessoas, tá? E a cultura influencia muito a gente, tá? Então, pessoal, crie isso, tá? Trabalhe final de semana, junto dinheiro, não interessa, velho, dá um jeito. Realmente é muito importante isso na parte profissional. Antes de eu ir para o intercâmbio, eu era outra pessoa, tá? Eu costumo dizer que eu nem me reconheço, eu nem lembro mais quem eu era. Eu conheço pessoas que foram totalmente antissocial, não sabia falar em público, tinha medo de 1000 coisas. A pessoa voltou outro ser humano, tá? As pessoas não reconhecem realmente. Eles costumam dizer, umas pesquisas que foram feitas, que é 10 anos de maturidade que você ganha numa experiência assim, tá? Uma experiência emocional, eu digo, tá? E é o que mais falta no nosso mercado, né? Experiência, maturidade emocional para lidar com os fatos, né? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Fala, meus queridos, olha eu aqui de novo. Então, como eu disse no começo do vídeo, pessoas incríveis vão contar seus relatos sobre a sua experiência fora do país. E a minha experiência foi em Assunção, capital do Paraguai, onde eu não vi os paraguaios sorridentes a bailar. Pois é, esse foi meu primeiro choque, porque até onde eu sei, o chamamé é oriundo do Paraguai, só que não foi o que eu encontrei lá. As pessoas ouvem muito lá o reggaeton, que seria comparado ao Brasil, o nosso funk, é uma música bem rítmica, dançante. E quanto ao propósito do meu intercâmbio, não foi propriamente dito para aprender o idioma. Eu de fato queria aprender o espanhol porque eu não sabia nada. Inclusive no começo foi sufoco porque eu estava imerso em outro país, outra cultura, então eu tinha que me virar. E as pessoas não falam português, elas falam espanhol ou guarani, que é a língua própria de lá, aliás, a língua nativa. Bom, o foco do meu intercâmbio foi fazer um trabalho voluntário, onde eu realizei toda a identidade visual de uma escola de línguas que ministravam aulas de alemão e inglês. E em alguns casos bem específicos, eles também dão aula de espanhol e guarani para outros profissionais que vêm para o Paraguai para trabalhar. Todo mundo tem aquela visão do Paraguai, de ponta porã, de quem já foi, que é aquela coisa bem simples. Até eu também tinha isso, foi também outro impacto, porque Assunção é uma metrópole muito movimentada, dá para comparar com São Paulo. E lá é tão desenvolvida no quesito urbano, que você passa por outras cidades dentro de um mesmo ônibus e você não percebe. Então, o que eu pude aprender é que a gente tem que tirar esse estereótipo dos países e de fato conhecer a cultura do pessoal, porque tanto no quesito pessoal, profissional, a gente depende um do outro e então é necessário você aprender mais sobre o outro para a gente poder ter uma harmonia não só entre os países, é uma relação cultural mesmo. E é isso que eu tenho a passar para vocês. Obrigado!